diante de nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Os santos anjos são nossos amigos. Seria bom se cultivássemos frequentemente essa amizade, conversando com eles, pedindo sua proteção, agradecendo seus favores. Nessas angélicas relações amistosas, o anjo da guarda luta pela salvação dos homens, inspirando-os, iluminando-os e até realizando milagres, pois foram colocados por Deus para a nossa proteção. Então, eu tive várias experiências com os anjos e as pessoas às vezes perguntam pra mim, você já viu teu anjo? Você já teve alguma aparição? Pelo amor de Deus, já falei pra Deus, não me faça essa brincadeira. Nunca vi meu anjo, nunca nada extraordinário, mas no ordinário. Então a minha primeira experiência com os anjos é na minha vida. Eu me chamo Rafael, mas eu não deveria chamar Rafael. Bom, minha mãe ficou grávida de mim com 14 anos, era jovem, e teve uma complicação na gravidez, por uma situação particular, e ela com 5 meses e meio da minha gravidez, mamãe foi internada, com muito sangramento, perdendo essa criança. E minha mãe perdeu tanto sangue que minha mãe depois ficou 15 dias na UTI, entre a vida e a morte. Minha mãe disse sim à minha vida, porque queriam que minha mãe me abortasse, ela disse não. E quando eu nasci prematuro, nasci de 6 meses e pouco, naquele tempo, em 1983, não tinha toda a tecnologia que temos hoje. Já é complicado uma criança nascer de 6 meses. A gente vê tantas situações que não sobrevivem. Eu nasci. E nesse período, quando nasci com vários problemas. Então o médico disse que eu teria somente 72 horas de vida. Né? Então aí praticamente 3 dias de vida. Por causa dos pulmões que não estavam formados direito. Então tantas outras séries de outras coisas. E tinha uma freira, a irmã Brígida, uma santa na minha cidade de Barretos, que era a responsável da maternidade. E essa irmã, ela chega no berçário e dizem para ela que tem essa criança que está na UTI, que está entre a vida e a morte, e ela pergunta, como é o nome da criança? E disseram, vai chamar Marcos Aurélio. Então ela procurou minha mãe, que estava consciente na UTI, mas estava muito mal, e disse à minha mãe, olha, podemos batizar essa criança? A minha mãe disse, olha, pode batizar, faça o que vocês puderem para poder salvar a vida dessa criança. E ela disse, olha, só que você não pode colocar o nome de Marcos Aurélio, coloca o nome de São Rafael, que é o arcanjo da cura, para poder guiar também essa criança na vida dela. Então, a irmã desceu, não tinha como jogar água na minha cabeça, porque eu estava dentro da incubadora. Era uma criança que nasceu com 900 e poucas gramas, pequenino, minha mãe fala que eu cabia dentro de uma caixa de sapato. E mamãe, se estiver me assistindo aqui, um beijo, amo a senhora, obrigado por ter dito sim à minha vida. A irmã me batizou com um contra-gota. Ela pegou um contra-gota e com 3 gotinhas eu fui batizado com o nome de Rafael. E naquele dia ela disse, sendo que não tem nenhum padrinho aqui, eu quero pedir para que o arcanjo Rafael seja o padrinho do Rafael. Desde então, fiquei mais 6 meses no hospital, entre vários tratamentos e interventos. Saí, enfim, hoje estou aqui. Então eu devo também a minha vida à intercessão do arcanjo São Rafael. É por isso então que eu fundei uma escola online que chama Instituto São Rafael, onde eu passo todo o ensinamento da teologia, da filosofia para quem pode e quer participar disso, para poder honrá-lo. Bom, eu trabalho na Rede Vida e aí eu tava lá em um dia e eu conheço a Maristela, que é da editora Ângelos. E aí a Maristela a Maristela é uma pessoa que ela é a presença de Deus também aqui na Terra. Ela é muito especial. Aí ela foi e falou assim, tá, eu preciso que você conheça o padre João Henrique. E aí com o padre, ele foi me falando mais ou menos sobre o projeto Aliança de Misericórdia. E ele estava junto com o Rafael também. Só que antes de conhecer o padre, eu já tinha conhecido o Rafael Brito, que é o autor do livro Anjos. E a outra experiência que eu tive com o Rafa dos Anjos é que a gente estava fazendo uma live no Instagram dele e ele estava perguntando para mim sobre a presença dos anjos na minha vida. E eu citei um livramento
que pra mim foi o meu anjo da guarda, assim, personificado, né? E assim, foi o meu anjo em forma de ser humano que apareceu ali e falou, ok, agora eu já vou sair, porque não tem explicação. Eu fazia eventos, então eu trabalhava em horários distintos, e eu lembro que eu fui trabalhar pro Sírio-Libanês, era um evento que tinha de algum médico, e eu cheguei em casa, saí de casa super cedinho e cheguei cedo, teoricamente umas 11 e pouco. É um horário que você pensa assim, o que acontece, né, 11 horas da manhã, não é perigoso? Então, normalmente quando era tarde eu ligava pro meu pai ia me encontrar no ponto, mas 11 horas da manhã eu falei, imagina. E tinha um estuprador na região, eu morava na Zona Leste e todas as vezes passava a foto dele, era um cara super estranho, ele andava assim, ó, com o cabelo, e sempre num carro X da cor Y, e eram sempre duas pessoas, o motorista e esse outro cara. E eu tava voltando, a minha casa, gente, a casa dos meus pais, na época, era assim, era o quintal, e aí era um quintal grande, aí você subia uma escada, e tinha mais um quintalzinho, você subia a escada, a casa era lá em cima. Então, do portão, você não conseguia ver a casa, parecia que era tipo um galpão. Você tinha que atravessar a rua pra olhar a casa e alguém te ver. Então, o que eu fazia? Eu batia no portão, que não tinha chave, atravessava a rua e ficava lá esperando alguém aparecer. E eu falava, cheguei! Daí, eu atravessei, tinha um mercado perto da minha casa, nesse lugar, nessa calçada, desse lado, e eu fiquei lá olhando pra ver se alguém aparecia. Gente, sério, eu tava aqui parada, olhando pra cima. No que eu tava olhando pra cima, parou um carro aqui. E esses caras, eles tinham uma abordagem, sempre eles perguntavam, falavam que estavam perdidos, sempre era isso que as pessoas falavam. E eles estupravam, eles matavam, eles arrancavam os olhos. As vítimas que conseguiram se livrar, né, que conseguiram sair, fugir, foram as pessoas que falaram, eles fingem que estão perdidos. Oi, você pode me dar uma informação? Então era isso que eu sabia deles. E aí eu tava assim, olhando pra cima, e aí parou um carro e falou, moça, você conhece na hora, gente, eu sou muito sensitiva, eu não sei explicar, intuitiva, eu sempre falo que Deus coloca sempre a resposta no meu coração e quando tem alguma coisa errada eu também sinto, minha barriga dói, eu não sei explicar. Me deu um gelo, me subiu assim um gelo, sabe assim, do dedão do pé até o fio do meu cabelo. E eu entrei em estado de choque porque na hora eu sabia que eram eles, eu tinha certeza. Aí eu fui e fiquei assim. Aí ele, moça, você sabe não sei o que lá? Aí eu já não ouvia mais nada. Aí eu olhei, no que eu olhei, quem que era, gente? Tava assim, ó. O cara que é o motorista. Aí eu falei, já era, acabou pra mim. Eu não sei, sabe esse negócio que fala que passa um filme na nossa cabeça? Eu fiquei em estado de choque, parada assim, e ele continuou falando, só que do nada apareceu um senhor com uma bengala, eu acho que era um senhor, porque tava com uma bengala, e bateu no carro. Gente, tô toda arrepiada. Batia no carro e falava, deixa ela em paz. E eu assim, parada. Nisso, eu só lembro de olhar pra ver, porque aí o carro saiu, né? E eu olhar, e cadê esse senhor? E cadê todo mundo? Não tinha ninguém. Então o carro, com certeza o carro, né, saiu, andou, acelerou, porque ele realmente bateu. Eu lembro dessa cena de bater no carro. Deixa ela em paz. E eu ficar em estado de choque. Segurei aquele choro, porque nem eu sabia que eu queria chorar naquele momento. E, gente, eu olhei, tinha um mercado, até pensei, eu falei, talvez ele foi um senhor que entrou, independente se foi um senhor mesmo, ele também foi usado ali por Deus pra me salvar. Mas foi muito rápido, não daria tempo dele ir pro mercado. Eu acho que eu conseguiria ver pelo menos o pezinho dele entrando, entendeu? Sumiu. E aí eu entrei dentro de casa, e minha mãe, eu em estado de choque ainda, aí minha mãe, o que foi? Você tá pálida. Aí eu comecei, desabei. Aí meu pai, meu Deus, mas por que você não gritou? Por que isso? Por que aquilo? E, gente, não tem o que fazer. É muito louco, você não consegue nem entender aquilo. Você fica assim, é um estado de choque, literalmente. Você quer fazer as coisas, mas o meu pé tava cravado. E eu acho que talvez até isso tenha sido também uma permissão de Deus, porque eu poderia ter gritado, ele poderia ter aberto a porta do carro, colocado a mão na minha boca, entendeu? E eu fiquei em choque. Eu acho que talvez nem eles entenderam. Acho que eles não entenderam. Eu falei, gente, ela tá louca? Porque eu fiquei realmente paralisada. E eu tenho certeza que foi o anjo da guarda, o meu anjo da guarda, eu tenho certeza que foi um livramento e ninguém tira isso da minha cabeça. E na live, quando eu contei isso pro Rafa, o Rafa falou assim, tá, você sabe que foi uma coisa que me marcou muito também. É até um pouco de egoísmo ou um pouco de ego, de vaidade do ser humano falar, eu tenho um anjo da guarda, ele me serve, ele cuida, ele me protege, ele faz isso e faz aquilo. Não, o anjo da guarda, ele tá aqui porque ele é nosso amigo e que ele tá com a gente como parceria mesmo. O que quer dizer isso? Que o meu anjo da guarda, ele se relaciona com Deus. E eu me relaciono com Deus. E é em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que eu encontro o meu anjo.
Portanto, se você quer ser íntimo do teu anjo da guarda, seja íntimo de Jesus. Quanto mais íntimo de Jesus, mais íntimo do teu anjo. Os anjos são dotados de memória, inteligência e vontade. São imortais, puramente espirituais e superam em perfeição as criaturas visíveis. A perfeição dos anjos não permite, no entanto, que penetrem nossas consciências. Temos que manifestar as nossas necessidades, mas basta falarmos com eles mentalmente e nos entenderão. Não conhecia o Padre Henrique, a gente nunca tinha se encontrado. Ele me mandou uma mensagem dizendo: quero lançar o livro da Imaculada do Espírito Santo com você. Falei, tá bom, padre, vamos lançar. E desde faz um ano que eu montei a editora Ângelos Editora, e foi uma das coisas que eu senti muito que o anjo me dizia, sabe assim, que os anjos me diziam, o meu anjo da guarda me dizia que da mesma maneira que o anjo Gabriel foi até Nossa Senhora, os autores viriam até mim. E tem sido assim, eu já lancei 17 obras e todas as obras foram pessoas que foram indicando as outras, mesmo que eu não conhecia, e o livro surgiu. E aí, no pré-lançamento do livro do Padre Henrique, lá no Botuquara, o Júlio chegou para mim e disse assim: Mari, você tem que conhecer o Rafael Brito, Rafinha. Eu falei, mas quem que é ele? Aí ele falou assim: Mari, ele está escrevendo um livro sobre os anjos, está terminando o livro sobre os anjos. Ele tem um contato pessoal com os anjos, ele tem uma intimidade muito forte com os anjos e assim, tem consistência e tal. Falou, eu falei, cara, tem tudo a ver, né? Assim, a editora chama Ângelos, eu não tenho nenhum livro sobre anjos, porque a gente sabe da dificuldade que é falar sobre esse assunto, né? Tem que ter muita consistência e certeza, uma base teológica. E aí eu falei pro Júlio, olha, me manda o telefone dele, mas fala com ele que a gente vai se falar. Daí ele me mandou o telefone do Rafa, e aí o Rafa me escreveu falando assim: hoje eu recebi o texto revisado do meu livro, eu terminei o livro hoje. Falei, gente, eu não acredito. E aí ele disse assim: Mari, mas eu queria lançar, vamos conversar, mas eu queria lançar primeiro no meu e-book. Falei, não, Rafa, vamos lançar físico. Aí ele disse pra mim assim: mas eu queria lançar o livro, eu vou ter um Kairos na Canção Nova, eu queria lançar o livro lá. Eu falei, o livro não vai estar pronto, que era tipo 15 dias, assim. Mas a gente consegue ter a pré-venda, ter a capa do livro. Cara, e aí foi assim, uma loucura. Bom, eu escrevi o Livro dos Anjos a partir do momento em que eu comecei um trabalho de evangelização na internet. E ali nós começamos a trabalhar com a evangelização na Ilha da Sardenha, onde nós fomos enviados. E ali, já com a experiência e com a bagagem das missões anteriores, que morei, por exemplo, na Polônia, quando nós fundamos a missão ali, as missões também em Portugal, também as missões na China, em outros lugares que fizemos, sempre tive a experiência de poder ver o patrocínio e a realidade desses irmãos que são reais, são vivos e que caminham conosco e nos protegem no caminho. Então, antes de mais nada, para poder escrever esse livro, como teólogo também, eu tive que me basear na doutrina da igreja. Então, a primeira coisa que fiz foi olhar nos arquivos, por exemplo, da minha faculdade na biblioteca, todos os assuntos a respeito desses anjos. E é interessante que na própria faculdade teológica, nós não temos hoje, por exemplo, antigamente se podia achar um tema específico, uma disciplina específica de angelologia ou de demonologia. Você vai pegar os anjos desde o Antigo Testamento, desde quando Adão ele sai do paraíso, Deus coloca 2 querubins ali com uma espada de fogo na porta do paraíso, e desde então, na história de Abraão, de Moisés, até o Apocalipse, você tem a realidade dos anjos. Então, assim, qual que foi o critério que eu usei para escrever o livro? Pegar no tesouro da igreja, aquilo que a igreja já vive na sua experiência de 2000 anos, e trazer para você que está nos assistindo aqui um conteúdo profundo, um tesouro escondido que precisa ser revelado ao mundo. Então, para fazer essa pesquisa, eu tive que acessar também os arquivos secretos do Vaticano. Tem alguns meus amigos que moram em Roma, que estão fazendo doutorado também, então alguns me mandavam
fotocópias também, fotos, né, do latim. Então eu tive que trabalhar bastante para poder traduzir. Então foi uma riqueza muito grande. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei, cara, isso daqui não pode ficar para mim. Isso aqui eu tenho que espalhar para todo mundo, porque são realidades que nós temos, concretas, e que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. Da gente fazendo a capa, pensando como seria, o Rafa queria que fosse um anjo Rafael na capa, mas ele não queria nada muito piegas assim. E aí a gente foi, aí ele viu, foi tirar uma foto do anjo que tinha na casa dele, que era o anjo que acompanha ele nas lives. E a gente tirou uma foto, falei, cara, que foto é essa, Rafa? Ele é o anjo da live que me acompanha. Eu falei, gente... E aí as pessoas que trabalham com ele, né, a Maite e a Raquel, foram fazendo a capa. A gente conseguiu fazer um boneco do livro para lançar no Kairos. E é muito interessante, sabe? Porque tudo isso aconteceu, o livro ficou pronto em 2 meses, assim. E eu vivo muito isso todos os dias, assim. Só tenho vivido isso todos os dias nesse 1 ano. A frase que o anjo disse a Nossa Senhora, que para Deus nada é impossível. Então, para mim, acho que a maior graça, sabe, de acreditar nos anjos e é ouvir o anjo dizendo no seu ouvido, porque para Deus nada é impossível. Eu considero que nós estamos no tempo dos anjos, porque em toda a história da igreja, mas também na história da humanidade, quando os homens se perderam, Deus enviou seus anjos para preparar o caminho. Ora, os anjos eles têm como ministério, como missão, não somente ser mensageiros. A palavra anjo, ângelos do grego, ou malak em hebraico, significa mensageiro. Quando você pergunta para Santo Agostinho o que é um anjo, por exemplo, Agostinho vai dizer para você que a palavra anjo está relacionada ao ofício, quer dizer, por exemplo, o Rafael é professor. O ser professor não é a minha essência. Professor ou missionário é o meu ministério, aquilo que eu faço como trabalho, então ofício. Portanto, o anjo ele tem como ofício, é um espírito celeste, puro, de vontade e liberdade, também dotado de intelecto como eu e você, mas que ele tem uma missão específica, isto é, ser um mensageiro. Mas essa mensagem não define a natureza dele, define o trabalho. Em tempos de calamidades, em tempos de dificuldade como nós estamos vivendo agora, impossibilitados, agora um pouco melhor, mas vamos falar no pico da pandemia, quando nós passamos 2 Páscoas sem poder celebrar na igreja, e o nosso coração desejoso de poder celebrar o Natal. Esse ano passado nós não celebramos o Natal como antigamente, celebramos em casa, fechados. Por quê? Por causa da pandemia. Os anjos quem são então? Os anjos são essa realidade do céu, de que Deus envia para nos ensinar que o céu começa aqui, que o céu é agora e que o céu não é amanhã. E por causa da encarnação de Jesus, que se fez homem, que trouxe o céu consigo ao se tornar um de nós, os anjos então são reais e vivem no nosso meio. Portanto é o tempo dos anjos porque mais do que nunca nós necessitamos da presença do céu para determinadas situações que nós estamos vivendo agora. E Deus assim o quis. Tanto é que se você for olhar na internet, nas grandes orações que se fazem hoje, é o tempo dos anjos. É isso, uma coisa é eu falar do livro, outra coisa, depois que eu li o livro, gente, esse livro vai te ajudar a entender. O Rafa fala muito isso, né? Essa questão de entender que existem mais anjos que demônios. E o livro faz você entender, assim. E desde que eu lancei o livro do Rafa, eu tenho visto muito, assim, sabe, o trabalho dos anjos de uma maneira, assim, de... Hoje, vindo pra cá, eu ia na gráfica buscar o livro, eu senti assim, Mari, confirma se o livro tá na gráfica, sabe, alguma coisa dizendo dentro de você? Porque era do outro lado, né? Aí eu mandei mensagem pro cara, ele falou, Mari, desculpa, o livro não tá aqui. O livro tá lá na distribuidora já. Eu falei, meu Deus do céu. Ela vai eu buscar o livro na distribuidora, daí para pegar os livros, eu tive de ligar lá e falar, gente, vocês podem separar para mim? E você olhar para a pessoa e ter a certeza que todas as pessoas que estão te ajudando é o anjo dela com o seu, sabe assim? Que existe algo espiritual muito maior, sabe? Se a gente entende isso, acho que isso é uma grande questão desse livro, assim. Se você entender qual é o segredo dos anjos, sabe? O quanto que ele pode guiar a sua vida,
o quanto que ele pode te encaminhar para o caminho certo. O Rafa fala muito isso, né, de qual é o grande papel do anjo? É te levar para o céu, é fazer você adorar a Deus. Os anjos servem para isso, né, para você adorar, para você... Enquanto ele não te levar para o céu, ele não vai descansar. E aí quando você entende isso, fala assim, cara, o meu anjo vai fazer de tudo para poder te levar para o céu. Então acho que é a grande questão do livro, a grande segredo dos anjos. É isso. Todo o povo de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, recebe a proteção dos anjos. Nós, membros da Igreja, devemos intensificar a nossa devoção a estes celestiais guardiões da nossa fé, esperança e caridade, do nosso trabalho pela causa do Reino de Deus e do nosso caminho rumo ao céu. Sejamos gratos por nossos anjos da guarda e, sobretudo, agradeçamos ao Senhor por esses angelicais companheiros. Seja você também um anjo na vida de tantas pessoas que precisam de ajuda, se tornando um mensageiro da boa nova do Senhor. E você pode fazer isso ajudando a nossa missão de evangelização. Por isso, nós contamos com a sua doação. Acesse o nosso site misericordia.com.br/doacão ou nos envie uma mensagem em nosso WhatsApp 11 31 20 9164 e torne-se um filho da misericórdia, porque é com a sua ajuda que a missão acontece. E não se esqueça de nos acompanhar em nossas redes sociais, compartilhar o nosso conteúdo e fazer com que a misericórdia de Deus se espalhe cada vez mais. Obrigado pela sua participação e no final deste programa quero invocar a bênção de Deus sobre você e sua família. E pela intercessão de Maria, Rainha dos Anjos e dos santos anjos da guarda, que o Senhor abençoe a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.